Convido os irmãos a abrirem a palavra no Evangelho de Mateus. Vamos concluir o capítulo 12 hoje e daremos uma pausa nas exposições em Mateus. Retornaremos só no que vem agora. Então, você que perdeu as exposições passadas, tem a oportunidade de assistir depois para ir acompanhando. Mateus 12, 46 aos 50. Assim diz a palavra do nosso Deus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: vamos ler todos juntos até o final. Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Senhor bendito, nós te louvamos, mais uma vez nos encontramos na tua presença e diante da tua palavra, nós rogamos, ó Pai, fala aos nossos corações, apesar de mim, que todos os ruídos, todas as incomodações, todas as distrações, ó Deus, possam perder lugar nesse momento, a fim de que nossa mente e coração estejam cativos ao que o Senhor quer nos falar por meio da tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos confiados no Deus que fala. Amém. Nós estamos chegando aí no mês de maio e tradicionalmente nós aludimos esse mês a um mês da família. Inclusive aqui na nossa igreja nós temos a prática de fazer algumas ações voltadas para a questão da família. Inclusive, a próxima série de mensagens que vai começar na semana que vem é sobre a família, a providência de Deus na família, baseada aí na vida de José. Então, os irmãos estão já convidados, nos domingos de maio e junho, nós meditarmos na vida de José e a providência de Deus atuando naquela família. E, meus irmãos, família é algo de Deus. Família é projeto de Deus. Se a gente quer aprender a viver como família, famílias saudáveis, que agrada a Deus, não existe um modelo melhor do que o próprio Deus, que nos ensina a se relacionar com família. Ele mesmo vive assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a gente quer aprender a ser exemplo de liderança dentro de casa, pais e mães, nós precisamos olhar para o nosso Pai Celeste, para o Senhor. Se nós, filhos, quisermos aprender, honrar, obedecer os nossos pais, olhe para Jesus Cristo, que exemplo belíssimo de obediência e de submissão ao seu Pai. É somente nele, como fundamento, que nós construímos famílias sólidas e saudáveis. E o texto dessa manhã nos apresenta uma família maravilhosa da qual nós fazemos parte e uma família que você também pode fazer parte, que é a família de Cristo. Mateus, ele tinha acabado de descrever aqui um embate entre Jesus e os fariseus, aqueles que se diziam família de Deus, aqueles que se diziam família de Abraão, filhos de Abraão, mas que estão sendo desmascarados por Jesus aqui, a ponto de chamarem Jesus de filho de Satanás, de ser alguém que expulsava demônios pelo poder de demônios. E Cristo então está desfazendo a afirmação e percepção desses homens, repreendendo esses homens, apontando o caminho sem volta que eles estavam trilhando, caso não se arrependessem. Chegamos então aqui ao final do capítulo 12, quando Mateus nos mostra que não apenas os religiosos judeus, mas até mesmo a sua família de sangue, falhou em entender a sua mensagem e a sua missão. O texto diz que Jesus estava dentro de uma casa. Isso fica mais claro no início do capítulo 13, quando diz que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar.
Então, nesse momento aqui, no texto em que nós lemos, Jesus estava em uma casa, estava com os seus discípulos, e ao redor dessa casa, uma multidão cercava Jesus. Provavelmente as pessoas que tinham escutado o embate entre ele e os fariseus. E lá fora, chegam alguns familiares de Jesus, descritos aqui como a mãe e irmãos de Jesus. E sem conseguir acessar imediatamente a Cristo, alguém avisa: olha Jesus, lá fora, sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com o Senhor. E a gente precisa tomar cuidado aqui para não cometer um erro comum de achar que Jesus estava sendo grosseiro com sua família, dando resposta de graça. Até mesmo para o rapaz, coitado, foi dar um recado para Jesus e recebeu essa resposta. O verso 48 diz: porém, ele respondeu ao que lhe trouxera aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer aqui, ou a reação de Jesus, a gente precisa olhar para o texto de Marcos, que é paralelo a esse texto que nós lemos. Marcos 3 diz que havia chegado até os irmãos de Jesus um boato de que Jesus estava meio perturbado mentalmente. Era o eco da acusação dos fariseus, dizendo que o que Jesus fazia era expelir demônios pelo poder de demônios. Por isso, lá em Marcos 3:21 diz que os irmãos de Jesus foram até ele com o objetivo de levá-lo para casa. Veja o que diz o texto. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, ou seja, essa discussão que estavas falando, saíram para prender, porque diziam estar fora de si. Também no evangelista João, a gente percebe que naquele tempo os irmãos de Jesus assumiram aqui, assim também como em Marcos, uma atitude de dúvida em relação a quem Jesus era, ou mesmo de hostilidade perante Jesus. Não nos é dito se Maria compactuava com isso, mas ela estava no meio e é possível que ela estava preocupada com seu filho também, queria fazer alguma coisa. Fato é que a gente consegue perceber aqui, meus irmãos, que a intenção da família de Jesus, a família terrena de Jesus, era prender, era parar Jesus de falar, de ensinar o que ele estava ensinando. E a gente percebe que Jesus não enfrentou apenas oposição dos religiosos, dos fariseus, ele enfrentou oposição da sua própria família, daqueles que eram sangue dele. E diante disso, Jesus aproveita essa ocasião para deixar uma grande lição para os seus discípulos que estavam ali com ele, para a multidão que estava lá fora, para a sua própria família, para os seus próprios parentes, mas também para mim e para você nessa manhã. Uma lição a respeito da família de Cristo. E o que nós aprendemos sobre a família de Cristo aqui? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a família de Cristo é formada pela fé. Verso 48. Jesus aproveitou aquela situação toda para apresentar um ensinamento extraordinário. Quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que creem em mim. Não são aqueles que estão lá fora, os escribas, os fariseus, os que se achavam povo de Deus, porque tinham a lei, porque tinham uma descendência terrena, mas como o próprio Cristo diz, vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa, vivem outra, vocês tropeçam na própria lei. Também não são aqueles que têm o mesmo sangue, o mesmo grau de parentesco com Jesus, que naquele momento, tentando parar Jesus, demonstram incredulidade no Filho de Deus. Mateus então foca aqui na expressão, ele estendeu as mãos, ele apontou para quem era a família dele. Não era a multidão em volta da casa, não eram os fariseus, não eram os seus parentes, eram os discípulos, aqueles que ouviam e criam nas suas palavras, aqueles que ouviram o chamado e estavam seguindo o mestre, aqueles que haviam deixado a sua própria família da terra para seguir a Jesus. E veja, Jesus aqui, ele não está diminuindo a importância da família, das nossas relações familiares. Família é bênção. Nós precisamos cuidar dos nossos lares. Você, casado, precisa se dedicar a cuidar da sua esposa, do seu esposo. Você que é pai, tem a responsabilidade de ensinar e educar o seu filho na repreensão e na justiça. Você que é filho, tem o dever de honrar e obedecer os seus pais. Nós precisamos valorizar as nossas famílias, investir nas nossas famílias, porque isso é bênção de Deus, é muito bom.
Mas o que Cristo nos mostra aqui, mais uma vez, é que Ele considera o amor a Ele mais importante do que o amor às nossas famílias, por mais importantes que elas sejam. E Jesus já havia dito isso lá em Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, aqui ele apresenta algo semelhante, identificando aqui os seus discípulos como irmãos, irmãs e mãe. Meus irmãos, é difícil nós sermos considerados famílias de Cristo, porque nós vamos precisar romper com os padrões desse mundo. E muitas vezes nós vamos ter que romper com os conceitos da nossa própria família terrena, com a forma como você foi criado. Eu fui ensinado desse jeito. O exemplo que eu tinha em casa era esse, por isso que eu sou assim. Nós precisamos romper, muitas vezes, com algo que nós ouvimos, crescemos ouvindo, como se fosse certo, como se fosse o padrão, mas que na verdade vai contra a palavra de Deus. Até que no momento em que o Senhor Ele abre os nossos olhos, converte o nosso coração, e parece até que aqueles que são de casa não são mais de casa, porque é o elo da fé que fala mais forte, porque são os princípios da palavra de Deus que nos une mais fortemente, porque o vínculo nosso um com o outro, que passa a prevalecer, não é apenas um vínculo de sangue, mas é a fé no mesmo Deus. E como é que essa fé ela é manifestada? A gente olha, por exemplo, a vida de Abraão. Nós estudamos sobre a família da fé no ano passado. O que Deus pediu para Abraão? Abraão tinha uma terra, Abraão tinha uma família. E qual que era o problema nisso? Quando a gente vê o relato lá de Gênesis, ele nos mostra que a família de Abraão era uma família de pessoas que adoravam outros deuses, que tinham um outro padrão de vida, distante da palavra de Deus. E o que foi requerido de Abraão? Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. De você eu vou fazer uma nação, de você eu vou fazer uma família. E Abraão então deixa tudo, e sai com Sara, sai com seu sobrinho, com alguns bens que ele tinha, e após deixar tudo, o que nós vemos é que Deus vai gerar dele uma família, a família da fé. Abraão mesmo idoso, Sara mesmo idosa, estéril, mas é dessa família que surge a família da aliança. Uns poucos que viraram a descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. E tudo começou porque esse homem creu na promessa de Deus. Ele teve fé na promessa de Deus, e isso foi imputado para ele como justiça. É essa fé de Abraão que é a nossa fé. A fé dos filhos de Abraão, a fé dos filhos de Deus. É a fé, por exemplo, de Ruth, que largou tudo para seguir Noemi. A gente usa muito o exemplo de Ruth para botar em convite de casamento, né? Mas como a fé dela demonstra uma fé salvadora no Senhor. E a afirmação de dizer para a sua sogra: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra agora, eu creio, eu vou seguir você, vou largar tudo para trás. Orfa, a outra nora, fez o contrário, voltou para a sua terra, voltou para os seus deuses. Mas Ruth deixa tudo, para seguir não somente Noemi, para seguir o Deus de Noemi. É essa, meus irmãos, a fé que faz a gente negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. É essa a fé que nos faz ser adotados na família de Cristo, porque esse texto traz isso para a gente de forma muito bela, a doutrina da adoção. Nós fazemos parte da família de Deus. Jesus, ele era sim filho de Maria, ele amou sua mãe, honrou a sua mãe, a ponto de, quando estava na cruz, pedir para João: cuida da minha mãe, cuida da minha mãe. Mas Jesus, ele sabia que acima de Maria, ele era o Filho de Deus. E o que ele está declarando aqui é que todos aqueles que creem nele, todos aqueles que depositam sua confiança nele, também se tornam seus irmãos, suas irmãs,
tornam-se também família de Deus, tornam-se filhos de Deus. Porque o que nos faz família de Cristo é a fé que nós temos no nosso Salvador. Mas uma outra marca da família de Cristo que nós percebemos aqui é que ela é uma família diversa, porém unânime. Verso 50. O texto diz: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E a gente precisa prestar atenção realmente nessa expressão que é simples, mas que diz muito. Qualquer pessoa, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, seja branco ou negro, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, rico ou pobre, escravo ou livre, culto ou inculto, seja judeu ou gentil, aquele que crê e faz a vontade do meu Pai, esse é família, esse é um filho, esse é irmão. Ou seja, a família de Cristo é conhecida sim pela fé, mas também pela diversidade. João, no livro de Apocalipse, ele descreve que, inclusive no capítulo que nós lemos, capítulo 5, que o sangue de Cristo comprou gente que procede de toda tribo, raça, língua, nação. Não existe um povo só, etnicamente falando. Nós somos um povo diverso. E basta, a gente não precisa nem ir para outra nação, não. Olha aqui ao seu redor. Quanta gente diferente nós temos nessa igreja. Quanta gente de origem diferente, de regiões diferentes do nosso país, mas que servem a esse mesmo Deus. É uma família de diversidade, com dons diferentes, com características diferentes, com talentos diferentes, mas unidas pelo sangue precioso do Cordeiro que nos comprou. Diversa, mas unida no mesmo propósito. Diversa, mas unida pelo mesmo Senhor, pelo mesmo batismo, pela mesma confissão, pelo mesmo Senhor que está em todos e age em meio a todos. Nós fazemos parte dessa família. Nós fazemos parte desse corpo maravilhoso. Isso nos leva a pensar o que pode ser mais forte do que aquilo que une essa família. Nós sabemos, todos aqui já experimentaram, em maior ou menor grau, conflitos dentro de casa por interesses diversos. Às vezes, assistir uma coisa na TV vira a Terceira Guerra Mundial. Uma louça na pia é o fim do mundo. E nós criamos conflitos dentro de casa. Mas, meus irmãos, na família da fé, nada disso, nenhum motivo, do menor ao maior que possa ser, é capaz de nos separar e não nos fazer família, de não nos fazer irmãos, de não vivermos juntos, de não nos amarmos, porque nós somos unidos nele, comprados por ele, para sermos um corpo, uma família, um povo, uma igreja. A gente vê então que a família de Cristo é uma família diversa, mas é uma família que está junta. Unidade em meio à diversidade. Mas o texto termina nos mostrando que a família de Cristo, ela tem o mesmo objetivo. Verso 49 ao verso 50. A família de Deus, ela é conhecida pela fé, ela é conhecida pela diversidade, mas ela tem também o mesmo objetivo. Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É aquele que tem o mesmo objetivo, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Senhor. E aqui a gente consegue perceber que, a despeito de ser algo inclusivo, de ser uma família inclusiva, de ser uma família diversa, de não fazer acepção de pessoas, no sentido de que não se restringe a um grupo étnico, a uma denominação, não se restringe à placa de igreja, a família de Deus tem sim um caráter de exclusividade, de exclusão. Só faz parte dessa família aquele que faz a vontade do Pai.
Só faz parte da família de Cristo aquele que vive na vontade de Deus. E aqui a gente precisa tomar cuidado para fugir do erro de achar que para entrar nessa família eu preciso fazer toda a vontade de Deus. Para entrar nessa família eu preciso obedecer, porque muitas vezes essa mentalidade da meritocracia está impregnada na nossa mente, está impregnada no nosso coração, aquilo que eu preciso fazer para merecer. Eu preciso acertar para ser aprovado. Eu preciso andar na linha, senão eu estou perdido. E a gente faz as coisas esperando recompensa, a gente faz as coisas esperando receber os louros, a aprovação, o reconhecimento. Eu preciso fazer a vontade de Deus para entrar na família de Deus. Mas não é assim que funciona. Nós primeiro somos feitos família, para depois a gente fazer a vontade de Deus. Nós primeiro somos feitos filhos, para então poder obedecer à vontade do nosso Pai. Mediante a fé, que é um dom de Deus, que vem dele mesmo, nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós colocamos nele a nossa confiança, e é por causa disso que nós somos declarados justos, justos em Cristo. E por isso, agora, uma vez justos, nós temos paz com Deus. Ou seja, nós somos parte da família de Deus. A gente sai de um estado de inimizade, de ser filho da ira de Deus, mas nós somos agora filhos do seu amor. Somos amigos dele. A nossa rivalidade com o nosso Pai cessa em Cristo Jesus, porque nós agora somos contados nessa família. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. E nós temos Cristo por cabeça, e nós, cada um de nós, parte desse corpo. Só quando isso acontece, só quando nós somos inseridos nesse corpo, nesse povo, nessa família, nessa igreja, é que a gente pode vencer os nossos pecados, é que a gente pode subjugar os nossos pecados. Ou seja, é somente quando nós estamos nele que a gente pode viver a vontade de Deus. É somente quando nós estamos nele, somos família dele, é que a gente pode buscar viver em conformidade com a vontade de Deus. Somos capacitados por isso, mediante o Espírito Santo. Portanto, quando a gente olha aqui, a gente não pode inverter o processo. Nós não nos fazemos filhos de Deus. Nós não nos fazemos família de Deus. Mas ele nos diz que a todos quanto receberam, ele deu o direito de ser filho de Deus. Ele dá o direito de ser parte dessa família. Nós recebemos dele, graciosamente, para então sermos contados com família e poder viver desse jeito. E porque agora nós somos família, e porque agora nós somos povo, a gente tem esse objetivo. O objetivo de fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? O texto de Lucas, também paralelo a esse, 8:21, diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Essa vontade aqui é uma referência à vontade revelada de Deus. Quando nós falamos de vontade de Deus, nós temos os dois tipos: a vontade oculta, que é aquilo que Deus vai realizar no tempo dele, da forma dele, que nós não sabemos, ele não nos deu a conhecer. E isso a gente não sabe qual é essa vontade oculta de Deus. Mas o Senhor nos revelou muito, tudo aquilo que a gente precisa para agradar a Deus, tudo aquilo que a gente precisa para conhecer a Deus e ser salvo, Ele nos deu na sua palavra. É a vontade dele revelada. E é essa vontade que Ele cobra de mim e de você, que a gente conheça e que a gente viva. É a palavra dele. Conheça e obedeça à vontade de Deus, a qual nós só conseguimos cumprir mediante o Espírito Santo, que nos capacita, que nos fortalece, que nos instrui, que nos impulsiona para viver essa vontade dele. E meus irmãos, a Bíblia, ela é a vontade de Deus. E ela está cheia de passagens que nos mostra claramente o que Deus quer que a gente faça. Eu separei aqui só uns exemplos rápidos para a gente. Mateus 4,17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino.
A vontade de Deus para mim e para você é que a gente se arrependa dos nossos pecados. João 15:4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A vontade dele é que a gente esteja firme, que a gente permaneça no Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus para mim e para você não é que a gente murmure quando as coisas estão ruins, não é que a gente reclame da vida, mas é que a gente seja grato em tudo. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que a gente seja santo, que a gente pare de brincar com o pecado, que a gente pare de abrir concessão para o pecado, porque Ele quer que o seu povo seja santo, como Ele é santo. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade dele para mim e para você é que a nossa mente seja transformada, a nossa mente seja renovada nele, e não amoldada ao que o mundo pensa. 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros. A vontade de Deus é que nós nos amemos, independentemente de nossas diferenças. Colossenses 3:1-2, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Essa é a vontade de Deus. São apenas alguns exemplos de tantos que a Bíblia nos diz do que a gente deve fazer. E quantas vezes a gente fica orando: oh Deus, mostra a sua vontade, e fica esperando que Ele vai mostrar num sonho, numa visão, mas Ele já nos deu aqui o que Ele quer que a gente faça. Cabe a cada um de nós conhecer e pedir a Ele: Senhor, me ajuda, porque é difícil amar meu irmão. Senhor, me ajuda a ser grato em tudo, porque é difícil não reclamar. Nós, como parte da família de Deus, como seu Filho Jesus, precisamos ter esse objetivo. João 4, no texto que a gente citou aqui na canção, depois que os discípulos voltam para Jesus, foram para Sicar, e trouxeram comida para Jesus, e Jesus falou: olha, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. E aí os discípulos: quem foi que trouxe comida para Jesus? E Jesus vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do nosso Deus deve ser nosso objetivo de vida, enquanto família de Deus. Meus irmãos, o texto ele traz muitos desafios e reflexões para a gente. É possível que falar de família, para muitos que estão aqui, não seja o melhor dos assuntos, não seja o mais fácil, porque talvez você venha de uma família, ou ainda viva em uma família, longe de ser o modelo, que nós chamamos uma família disfuncional, onde as coisas não funcionam. Talvez seu pai ausente, sua mãe ausente, pais separados, filhos que não querem saber da família. Eu sei que existem muitos irmãos aqui que trazem consigo marcas dolorosas de relacionamentos familiares, que nunca experimentou no seu lar, na sua família, um ambiente de cuidado, um ambiente de proteção, de amor, de confiança. Mas, meu irmão, nessa manhã, o Senhor mostra para a gente que há uma família maravilhosa para aqueles que se rendem a esse Deus de graça e misericórdia, para aqueles que creem nele. Uma família cuja figura paterna é um Deus que graciosamente nos chama para compartilhar dos seus tesouros eternos. Um pai que nos ama tanto, que entregou o seu único filho, o filho legítimo, para que eu e você pudéssemos também ser filhos desse pai. Essa é a melhor família que existe. E Ele te chama nessa manhã. Ouça a sua voz, ouça o seu convite, peça que Ele abra o seu coração e conte você também nessa família maravilhosa. Porque só faz parte dessa família aquele que crê nesse Deus de amor, aquele que se envolve com esse Cristo que se deu por nós, aquele que se arrepende dos seus pecados, que se reconhece como um necessitado e corre para esse Deus de graça.
Meu querido, frequentar uma igreja, ter o seu nome no hall de membros, batizar, professar, ser filho de crente, ter nascido na igreja, ser um cidadão honesto, não trair seu marido, sua esposa, tirar boas notas, nada disso nos faz família de Deus. A única coisa que nos faz família de Deus é a fé em Cristo Jesus. E o chamado dele, nessa manhã, é: arrependa-se e creia. Reconheça a sua incapacidade e creia no Evangelho, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida, a nossa situação e nos fazer filhos de Deus. E se você já faz parte dessa família, se você já é contado como um filho de Deus, lembre-se do compromisso que você tem. Lembre-se do compromisso que você tem como filho, de viver debaixo da submissão, em obediência ao seu pai. Como membros dessa família, nós não fazemos e não podemos viver procurando fazer a nossa vontade, o nosso gosto, o nosso desejo. Mas o nosso objetivo como parte dessa família é fazer a vontade dele. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a vontade de Deus. Como membro dessa família, nós não temos o direito de viver sozinhos. Nós somos irmãos e irmãs. Nós somos um só povo. Nós somos um só corpo. Fazer parte dessa família implica em necessariamente eu precisar caminhar com outros irmãos. Eu andar junto com outros irmãos. Estender as mãos uns para os outros. Ministrar vida, palavras de sabedoria, de graça, de exortação, de correção, uns para os outros, porque nós somos uma família e precisamos andar unidos. Ora, se na nossa família terrena, o nosso desejo é que a gente não brigue por qualquer coisa, o nosso desejo é que a gente esteja sempre junto, que a gente caminhe junto, que a gente se ame de verdade. Como é bom experimentar isso, quanto mais na família da fé. O que nos une, o que nos faz estar juntos e o que nos move a viver desse jeito é muito maior do que qualquer coisa. Que o Senhor nos abençoe para que a gente viva à luz dessa verdade, para que a gente experimente o que é ser família de Cristo de verdade. E você que ainda não faz parte, Ele te chama nessa manhã. Arrependa-se, creia e seja e viva como um filho de Deus.